Bom dia, boa tarde e boa noite. Eu sou a Natália Almeida. E eu sou o Daniel Kenner. E esse é o Coisa Pública, o podcast do CLP que discute com profundidade os principais assuntos da política e da gestão pública. Para apresentar este episódio, eu conto com a participação do meu colega, enquanto Guilherme Franco tira suas merecidas férias. E hoje nós vamos discutir um tema que eu gosto muito, a agenda de sustentabilidade ambiental no setor público. Ela compreende a preservação e manutenção do meio ambiente com o objetivo de garantir que as gerações futuras não sejam prejudicadas pelo uso indiscriminado dos recursos naturais na atualidade. Uma boa gestão ambiental é necessária não apenas para inserir a temática nas políticas públicas, mas também para ser eficaz na sua implementação e enfrentar as atuais e futuras crises. Além disso, criar e desenvolver políticas públicas que garantam a sustentabilidade dentro do crescimento econômico é um desafio que tem que ser posto em prática, tanto pelos governos estaduais como pelos governos municipais. E para entendermos a importância de discutirmos o tema, nós vamos conversar com o Rodrigo Perpétuo, secretário executivo do ICLEI América do Sul. Em seguida, conversamos com Alice Silva Pereira Rage, secretária de Meio Ambiente, Agricultura e Turismo no município de Areal e presidente da Associação Nacional de Municípios e Meio Ambiente do Estado do Rio de Janeiro. Ela também é representante da Rede de Meio Ambiente do CLP. Rodrigo, seja muito bem-vindo ao Coisa Pública. E primeiro eu quero te perguntar, quem é você no Estado Democrático de Direito? Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês no Coisa Pública, com os líderes gestores públicos que seguem o CLP, esse grande parceiro do ICLEI. Bom, meu nome é Rodrigo Perpétuo, eu sou o secretário executivo do ICLEI, que é hoje a maior rede de governos locais do mundo, com cerca de 2.000 governos locais associados. Eu sou economista, sou mestre em relações internacionais, especializado em cooperação internacional, estou fazendo um doutorado em ciências ambientais. E creio que eu sou um agente da transformação. Tenho talvez essa missão de tentar catalisar boas lideranças, pessoas que pensam parecido comigo e que querem um mundo melhor. Estou nesse ecossistema do bem aí. É um prazer te receber aqui. Então, para começar, como que nós podemos definir a sustentabilidade ambiental e por que é importante discutirmos os impactos humanos no nosso ecossistema? Primeiro, sustentabilidade, ela não pode ser só ambiental, né? Ela hoje tem 4 pilares que se complementam e tem igual nível de importância. Claro, o ambiental, mas também o social, o econômico e eu diria o cultural como um 4º pilar da sustentabilidade. Nós temos que pensar na interação entre natureza e ser humano, porque de fato existe uma pressão muito grande sobre a nossa biodiversidade, sobre o nosso planeta, e se nós não transformarmos a nossa maneira de produzir, de consumir e de habitar o nosso planeta, as futuras gerações não vão poder usufruir, pelo menos, da mesma qualidade de vida que nós temos hoje. Esse é o conceito de sustentabilidade contemporânea. Em pleno século XXI, essa é a nossa tarefa, repensar a nossa relação com o meio ambiente. Eu acho que eu nunca tinha pensado nessa questão do olhar cultural, né? Muito bacana que você trouxe. E como que está a realidade municipal e estadual quando a gente fala, então, pensando agora nesse olhar da sustentabilidade ambiental? Bom, os governos estaduais, Natália, têm sempre essa tarefa de pensar em políticas subregionais, né? Geralmente os estados brasileiros possuem muitos municípios e territórios extensos sobre a sua jurisdição. Então, os estados são grandes articuladores de busca por recursos, são aqueles que organizam diretrizes para que os municípios possam fazer melhor a sua política, são aqueles que buscam também formas de capacitar o gestor público municipal. Enfim, essa é, em suma, uma das grandes tarefas dos governos estaduais. Claro que na trilha do meio ambiente isso também se faz muito presente, especialmente aplicadas às políticas que são parte e que são determinantes para a boa qualidade ambiental. Então, licenciamento entra aí, gestão de unidades de conservação de áreas
áreas verdes entra aí, e, é claro, toda a transversalidade que a agenda ambiental contemporânea requer. No caso do município, essa é a instância de governo, as prefeituras são a instância de governo mais próximas do cidadão. Então, sempre um componente da educação para a cidadania entra com vigor, e, é claro, você tem aí questões mais objetivas e mais concretas para serem resolvidas, muitas vezes com um senso de urgência até maior do que no plano estadual. Para isso, de novo, é muito importante que o servidor público esteja capacitado, consciente das suas tarefas, que a prefeitura tenha consciência de quais recursos pode buscar para fazer melhor a sua função e, é claro, no caso das prefeituras em especial, essa ação em rede, participar de associações, buscar novas formas de pensar o seu processo de formulação e execução de políticas públicas é sempre um diferencial que faz a prefeitura agir melhor. Pensando agora no momento que a gente está vivendo, Rodrigo, como os desafios gerados pela pandemia reforçam a necessidade de construção de agendas ambientais sustentáveis? Daniel, a pandemia, ela nos remete a duas questões que, claro, são complementares também, né? Primeiro, a origem da pandemia tem tudo a ver com a perda da biodiversidade, com a supressão de florestas e com a forma de ocupação que o homem vem empreendendo no mundo já há muitos anos. E a pandemia, portanto, e outras pandemias que já aconteceram e que, infelizmente, ainda virão, são parte desse problema, são consequência desse problema da forma como o ser humano vem tratando a natureza nas últimas décadas, nos últimos anos. E, é claro, ao sofrer uma pandemia com essa proporção, que tem a pandemia do Covid-19, nós temos que pensar também questões relacionadas à nossa saúde e ao nosso bem-estar. E muito na ótica da prevenção. Então, nós podemos observar como os parques urbanos foram valorizados, as áreas do entorno dos grandes centros urbanos estão sendo valorizadas, a qualidade de vida e essa relação, essa conexão tão necessária entre o ser humano e a natureza tem uma releitura a partir dessa experimentação de ficarmos, de certa forma, em quarentena, trancados em casa, sem sair de casa. A primeira coisa que as pessoas procuram quando podem sair de casa é esse espaço de relação e de interação com a natureza. E aí o poder público tem um papel enorme, que é conciliar a proteção e a conservação da natureza e a gestão dessas áreas de preservação ambiental com novos usos, o uso sustentável, o uso que permita também essa apropriação do cidadão e essa conectividade do cidadão com essas áreas naturais, com os parques urbanos, que traz bem-estar, que traz, portanto, mais saúde. Essas áreas também cumprem serviços ecossistêmicos, desde a questão da água, nascentes que permeiam também as cidades ou em torno das cidades, até a questão da regulação climática, da qualidade do ar, tudo isso faz parte também dessa dinâmica com enfoque da saúde e com inter-relação com o meio ambiente. Conhecendo o trabalho de vocês do ICLEI, pesquisando sobre o foco de trabalho de vocês, eu pensei muito em como que é possível integrar e criar convergência entre estratégias de inovação das cidades e estados e estratégias de desenvolvimento sustentável. Como que você explica pra gente isso? Nós fizemos, em 2017, um estudo para o governo britânico que analisou exatamente as estratégias de inovação de governos subnacionais brasileiros e britânicos e as suas estratégias de desenvolvimento sustentável. E a nossa conclusão foi que essas estratégias geralmente seguem rotas paralelas, tanto no processo de formulação como no processo de implementação. E o ICLEI, percebendo isso, passou a trabalhar para gerar interseções entre essas agências, né? Há um espaço enorme para a inovação, para a criatividade, para a inovação tanto tecnológica como metodológica, falando aí de tecnologias sociais também, para aperfeiçoamento, escalabilidade das políticas de desenvolvimento sustentável. Para dar uma contribuição com esse movimento, o ICLEI criou o ICLEI Innovation, que é uma iniciativa que busca acelerar startups, organizações locais da sociedade civil, mesmo iniciativas que estão nas universidades e que foquem na resolução de um problema relacionado com o desenvolvimento sustentável territorial. Nós fizemos um primeiro exercício no ano passado, nós tivemos 57 startups respondendo a uma chamada focada em gestão de áreas verdes, gestão de políticas de arborização, e nós aceleramos
11 startups, 8 cumpriram o ciclo completo de aceleração e 5 delas conseguiram apresentar soluções escaláveis e replicáveis. Então, essa é uma iniciativa que serve como exemplo de como é possível gerar interseções entre as estratégias de desenvolvimento sustentável e de inovação fomentadas por um governo, seja ele estadual, mas também governos municipais. Com certeza, muito legal. Até pesquisei sobre isso, achei muito bacana mesmo. E para terminar, então, eu queria que você nos explicasse um pouquinho qual que é o papel dos governos locais e regionais, então, nesse caso, para o desenvolvimento sustentável e como que esse papel, essa função se dá na prática. Nós temos, a partir da última década, uma série de acordos internacionais que reforçam não só a centralidade da sustentabilidade em todas as dinâmicas de desenvolvimento, como também o protagonismo e a essencialidade do poder local para o êxito da implementação dessas agendas. Eu estou dizendo dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eu estou dizendo do Acordo do Clima de Paris, para deixar 2 exemplos na mesa. E aí, a primeira coisa que o governo estadual e o governo municipal precisam ter é consciência dessa sua responsabilidade, um compromisso com essas agendas internacionais e a capacidade de fazer uma leitura daquilo que está no acordo internacional e de como ele pode ser implementado na sua própria cidade. Para dar o exemplo das cidades, elas são responsáveis, por exemplo, pelas políticas de mobilidade e transporte. Esses são, talvez, o maior vilão das emissões de gases do efeito estufa em cidades. Então, aqui a cidade precisa tomar conhecimento da proporção dessas emissões e tomar medidas concretas para que essas emissões, ao longo do tempo, sejam reduzidas e, claro, até 2050, neutralizadas. Nós poderíamos falar da trilha de energia, e aí os governos estaduais e as suas concessionárias de energia vêm com muito vigor. Nós poderíamos falar também da gestão de áreas verdes, do uso do solo, que tem a ver com licenciamento e permissão para edificações e para atividade produtiva. Portanto, compras públicas sustentáveis, ou seja, há diversas opções em diversas frentes da política pública, tanto estadual como da municipal, para que os governos subnacionais possam protagonizar a transformação em prol da sustentabilidade. Ótimo, Rodrigo. Muito obrigado pelas suas análises, pela sua participação. Satisfação participar com vocês, Natália, Daniel. Sempre bom ver o CLP orientando os gestores públicos e trabalhando para que as lideranças estejam cada vez mais sintonizadas com as tendências contemporâneas do desenvolvimento sustentável. Oi, Alice. É um prazer te receber aqui no Coisa Pública. E antes de passarmos para a conversa, nós queremos saber quem é você no Estado Democrático de Direito. Oi, Natália. O prazer é todo meu de estar aqui. Muito obrigada pela oportunidade. Eu sou Alice, filha, irmã, mãe, bióloga, ambientalista. Trabalho no setor público já há algum tempo, venho lutando para subir a questão ambiental na lista de prioridades das pessoas. Legal, Alice, seja bem-vinda. Então, quero começar te perguntando qual que é o papel das lideranças públicas na implementação de ações efetivas para o desenvolvimento sustentável e como que tem sido o trabalho da rede CLP neste sentido. Então, as lideranças públicas, na verdade, elas guiam todo o desenvolvimento da sociedade, né? Então, elas têm um papel fundamental na mudança de paradigma mesmo do que nós entendemos como desenvolvimento, como crescimento. Lideranças atuais, elas têm que ter um olhar para a questão ambiental como estratégica. Essa discussão de que a coisa ambiental é inimiga do desenvolvimento, isso já é ultrapassado, né? Hoje a gente já vê que existe um caminho, o desenvolvimento sustentável, ele é somente mais um canal para o desenvolvimento, mais uma forma de se fazer desenvolvimento, né? Só que pensando no futuro, né? Então, nós estamos sofrendo as consequências agora de um rito de desenvolvimento que não pensava nas consequências do futuro, né? E hoje aí nós temos várias questões ambientais gravíssimas, tanto atmosféricas quanto com relação à disponibilidade hídrica, né? Então, temos situações de destinação de resíduos sólidos gravíssimas hoje que a nossa sociedade herdou e que nós não pensávamos isso no passado, né?
Então, a gente precisa reorganizar isso dentro das lideranças públicas, tomando a questão ambiental como uma das prioridades, né? Eu gosto muito de um livro que foi baseado num vídeo de internet que viralizou, não sei se vocês já ouviram falar, A História das Coisas. O livro ele é de 2010 e o vídeo ele bombou, né, na internet em 2008, é de uma ativista americana chamada Annie Leonard. Uma coisa que ela falou que me impactou, veja quanto tempo tem isso, já tem mais de 10 anos e eu nunca esqueci. Quando ela falava sobre a obsolescência programada, que ela tinha sido idealizada lá na década de 40 por um economista americano como uma forma de aquecer a economia, né, aumentar o consumo e fazer aquela roda girar mais rapidamente, ela fala que isso foi criado por um homem, né? Não é como a gravidade que a gente precisa lidar com isso porque a gente não consegue reverter, é uma lei da natureza, né? Essa questão da forma de desenvolvimento econômico que a gente tem utilizado nas últimas décadas, elas foram desenhadas pela sociedade, pela própria sociedade e pelos líderes dessa sociedade. Então nós podemos refazer, não é como se a gente não tivesse poder para fazer diferente, como as leis da natureza. Nós temos esse poder, nós podemos escrever uma nova história que vai ser vivida pelos nossos filhos e netos. Inclusive o momento que a gente está vivendo agora dessa pandemia, né? Muito tem se falado que uma das saídas dessa pandemia, um dos potenciais impulsionadores da economia no pós-pandemia, seria a economia verde, né? A gente começar a desenvolver produtos que têm por trás daquele produto todo um desenvolvimento baseado na sustentabilidade, né? E as lideranças ambientais, elas geralmente estão aí tentando equilibrar a balança do governo, tentando trazer essas novas versões. Então eu acho muito importante também que os ambientalistas que trabalham dentro do poder público tragam para os seus pares essa consciência e tentem elevar sempre a prioridade do governo, considerando a questão ambiental. Então trazer a questão ambiental para pautas prioritárias é muito importante. E a rede MLG Ambiental tem sido um articulador dessa discussão. Então ali tem vários líderes de vários locais do Brasil que conversam, divulgam seus trabalhos, trocam ideias, trazem novas perspectivas para as discussões de liderança pública de modo geral. Então acho que a gente precisa impulsionar ainda mais esse tipo de iniciativa, né, e trazer de fato a questão ambiental como uma questão profissional dentro dos governos, né, e não só como uma questão bucólica, né? Isso já está ultrapassado. Hoje a gente fala questão ambiental, é óbvio, né, com o valor intrínseco da natureza e tudo mais, que eu reconheço como ambientalista, mas nem todos vão reconhecer. Eu tenho que trazer a questão ambiental como uma questão estratégica mesmo para o desenvolvimento das cidades. Então é isso que a gente está tentando desenvolver junto com a rede MLG, junto com os pares e trazendo para as governanças locais. Alice, segundo uma pesquisa da RAPS, para quem não conhece, é a Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, o tema sustentabilidade aparece em menos da metade dos programas municipais dos prefeitos eleitos no ano passado. Por que você acha que essa pauta ainda é deixada em segundo plano? Então, Daniel, eu já participei de algumas construções de planos de governo e eu tenho visto que nos últimos anos tem havido uma preocupação mais técnica com a questão ambiental, sim, dentro desses planos. Mas é o que eu falei anteriormente. Na verdade, os planos de governo, eles atendem às expectativas e às prioridades da população. Enquanto a questão ambiental não for uma prioridade da população, ela não será uma prioridade dos governantes. Eu sempre comentava e brincava bastante durante meus encontros com a rede MLG, com os meus colegas de turma, que eu ficava assistindo, às vezes, o comício, né, onde o candidato falava: eu vou lutar pela saúde, pela educação, pela geração de emprego e renda, pelo esporte, pela cultura. E aí ele parava, eu ficava, poxa, eu estava quase chegando no meio ambiente. Eu acho que isso é um reflexo das prioridades da própria população, né? Se você for analisar e perguntar às pessoas, né, os munícipes, os moradores das áreas urbanas e rurais, qual é a prioridade? O que você mais precisa? A prioridade vai ser saúde, depois educação, depois geração de emprego e renda. E, de fato, no dia a dia da população, poucos conseguem tirar um tempo para refletir na questão ambiental ou para refletir no seu papel sobre as questões ambientais, né? Então, daí a importância de um programa de educação ambiental que seja sistemático, porque as pessoas não vão compreender o papel delas nessa transformação se, de fato, a gente não comunicar isso a elas, se, de fato, a gente não levar o conhecimento delas que é necessário que hoje elas entendam que são peça fundamental desse ciclo e que também precisam impulsionar os seus candidatos a trazerem a questão ambiental como uma prioridade, né? Então, eu acho que é bem isso. Os candidatos, eles já têm entendimento de
que os governos têm recursos limitados, né? Então, hoje a gente tem aí 45% do recurso de uma prefeitura é investido obrigatoriamente em saúde e educação, né? Outros 45%, no melhor dos casos, é investido para pagar folha de pagamento. Então, sobram 10%, né, onde o executivo vai conseguir fazer transformações na cidade ou vai conseguir manter a cidade em ordem. Então, ele vai conseguir fazer obras, saneamento, limpeza urbana, tudo que ele precisa fazer com esses 10% do orçamento. Dessa forma, muitos acabam priorizando obras públicas, não necessariamente aquelas obras que vão perdurar, né? E aí a gente tem uma outra discussão, né, que é a questão de que os investimentos em meio ambiente, eles geralmente têm um retorno, e aí retorno entre muitas aspas, né, porque a gente costuma mensurar um retorno como uma coisa financeira. Nesse caso, a gente não tem como mensurar exatamente qual é esse retorno financeiro, apesar de a gente já ter aí alguns economistas trabalhando também na quantificação desse retorno, para que a gente consiga trabalhar no convencimento justamente dessas lideranças, mas esse retorno ele acontece em médio e longo prazo, sendo que a gente tem as transições de governo aqui no Brasil acontecendo de 4 em 4 anos. O governante ele gostaria, né, na maioria das vezes, de deixar um legado nesses 4 anos, o que faz com que ele priorize ações que têm retorno em curto prazo, né? Então a gente está trabalhando aí duas coisas que eu acho que influenciam diretamente nisso que você me perguntou, Daniel. Tanto a própria prioridade ou as próprias prioridades da população, que infelizmente ainda não envolvem a questão ambiental, até mesmo por uma falta de políticas públicas de educação ambiental sistemática, e também por essas transições de governo que ocorrem de 4 em 4 anos e que acabam fazendo com que o governante priorize ações que têm retorno a curto prazo, né? Então acho que a gente precisa trabalhar primeiro para quebrar esse ciclo a questão da educação ambiental, né? Mas não a educação ambiental que a gente vem fazendo nos últimos anos, uma educação ambiental sistêmica dentro das escolas, nas comunidades, continuada. A gente costuma fazer educação ambiental aqui no Brasil como ações pontuais, principalmente em datas comemorativas. Isso não estou tirando o valor dessas ações, sabe? Agora, por exemplo, nós estamos no mês do meio ambiente. É muito importante a gente fazer essas ações também, né? A gente deve utilizar de toda a repercussão e toda a discussão que é levantada nessas datas para a gente chegar até a população, né? Ter voz nas redes sociais, ter voz nas mídias, mas é importante que a gente continue esse trabalho ao longo do ano inteiro, fazendo uma educação ambiental mais continuada. Então, eu acho que esse é o caminho para a gente mudar todo esse ciclo de priorização. O que você acha que deve ser considerado na criação de um planejamento estratégico para o sucesso do desenvolvimento sustentável dos estados e dos municípios? Legal. Então, eu acho que a gente já tem aqui algumas coisas sendo feitas, né, com relação ao planejamento estratégico sustentável, mas eu acho que a gente peca um pouco, às vezes, na escutatória, né? Então, a gente não tem ouvido muito a população para saber se comunicar com ela, né? A gente tem feito um caminho de mão única, né? A gente fala e a população que não está capacitada para nos ouvir, porque não teve um programa sistemático de educação ambiental desde sua infância, não consegue captar aquilo que a gente está trazendo, né? Então, eu acho que a gente precisa trazer para dentro desses programas o conhecimento popular, levar em consideração a cultura local, estruturar os órgãos ambientais, eu acho fundamental para que a gente consiga ter análises técnicas mais precisas, né? Porque o planejamento estratégico, ele fala de futuro, né? E aí você trabalha com projeções que precisam de uma equipe realmente capacitada para poder fazer aquelas análises, o que não acontece na maioria dos municípios, né? Então a gente precisa também enfrentar a realidade como ela é, de que a maioria dos municípios de pequeno e médio porte não tem uma estrutura realmente adequada dos seus órgãos ambientais municipais, né? Então a gente acaba tendo alguns exemplos de sucesso, mas na maioria das vezes a gente tem órgãos ambientais que precisam de ser mais estruturados, técnicos que precisam ser mais bem capacitados para que consigam desenvolver esse planejamento estratégico, né? Então acho que a principal questão que nós vamos enfrentar nos próximos anos é a mudança de paradigma de precisamos priorizar as questões ambientais e precisamos priorizar os órgãos que pensam a questão ambiental dentro dos governos, porque são eles que vão desenhar todo esse planejamento estratégico para que nos próximos anos a gente consiga alcançar o tão desejado desenvolvimento econômico sustentável. Agora, para terminar, eu quero te perguntar sobre um assunto que está sendo muito discutido, até no CLP está entrando muito nessa pauta também, que são os critérios de sustentabilidade e ESG.
decidir. E eu quero saber se você acha que essa realidade, ela chega no setor público, se ela está chegando no setor público, e se essa nova tendência pode representar um novo momento para a agenda sustentável. Natália, eu acho que ela já chegou no setor público, sabe? Eu acho que a gente já tem discutido isso, óbvio, com uma outra roupagem, né? Já tem bastante tempo, desde, por exemplo, a Agenda 21, né? Que a gente começou a tratar do termo sustentabilidade baseado em 3 pilares, que era o econômico, o social e o ambiental, né? Muito semelhante do que a gente está discutindo hoje através do ambiental, social e governança, né? Só que trazendo para os líderes a responsabilidade de trabalhar essa questão como uma prioridade. Acho que a gente está aí com algumas inovações interessantes acontecendo, inclusive um dos grandes destaques da nossa nova lei de compras públicas, né? A nova lei das licitações e tudo mais, é o princípio do desenvolvimento sustentável, que foi buscado de uma forma muito mais clara, né? Então ele está no texto como uma imposição mesmo que os líderes agora precisam levar em consideração nas suas contratações e nas suas compras, né? Acho que isso já é uma mudança interessante que está acontecendo, que está trazendo tendências também de mudança, até mesmo de como os governos se relacionam com o setor privado, né? Mas essa questão que a gente estava falando dos 3 pilares, isso já é discutido há bastante tempo dentro dos governos, ainda com ações incipientes, né? Então, dentro das próprias estruturas de governo, a gente tem ainda a dificuldade de implantar ações efetivas, né? A gente tem um programa muito interessante que é o A3P, Agenda Ambiental na Administração Pública, né? Que os municípios e os estados podem aderir e aí passam a ter também um trabalho de reciclagem, de economia de recursos, tanto hídricos quanto de eletricidade, enfim, começam a repensar toda a sua forma de funcionamento. Mas a gente não tem visto isso acontecer numa amplitude muito considerável, sabe? Então, a gente, principalmente nos pequenos municípios, a gente não tem visto a 3P sendo aderida, justamente porque é necessário que esses órgãos estejam estruturados para, inclusive, saber fazer essa transformação, né? Mas eu acho que existe uma tendência muito forte, sim, de que a gente esteja vivendo um momento de disruptura do passado. Nós estamos vivendo um momento de grandes mudanças, eu acredito, né? E eu acho que nós vamos passar aí por uma transformação de paradigmas mesmo nos próximos anos, inclusive influenciado por essa pandemia que nós estamos passando, né? Essa pandemia, ela tem relação direta com a nossa forma de se relacionar com o meio ambiente, com as invasões de hábitats, com as transformações de hábitats, né? Com os nossos costumes. Então, muito provavelmente, as próximas gerações terão costumes bastante diferentes dos nossos, né? E isso, com certeza, vai influenciar a forma que os governos estão trabalhando essa questão. Eu acho que a gente tem, sim, uma mudança pela frente muito grande. Eu costumo dizer que eu sou a bióloga um tanto quanto pessimista, mas não é um pessimismo, na realidade. Eu sou bastante realista, né? Quando a gente analisa os números, que a gente vê a velocidade que tem ocorrido as mudanças ambientais e a gente vê a velocidade em que tem ocorrido as mudanças de políticas públicas, né? A gente acaba se sentindo um pouco desanimado, mas a gente precisa unir forças, e aí que eu acho que a rede MLG ambiental vem com tudo, né? Para que a gente possa, incentivar o outro, criar esses laços, criar essas formas de acessar, né, as pessoas que estão em situações de poder, para que elas possam, de fato, causar essa mudança e mudar, né, todo esse ciclo que a gente vem vivendo. Eu acho que nos próximos anos a gente pode, sim, ter surpresas muito agradáveis se nós fizermos interferências consideráveis hoje, né? Acho muito importante a gente lembrar que essa questão ambiental, ela tem um prazo, né? A gente tem que ter ações tempestivas, né? O meu grande medo, e por isso eu brinco que às vezes eu sou um pouco pessimista, é que eu acho que nós vamos realizar mudanças, sim. A minha grande pergunta é se vai ser a tempo. Então, acho que a questão ambiental é alarmante e os governos precisam trazer essa questão como alarmante e não só como um empecilho para o desenvolvimento, né? Se a gente mudar completamente a forma de ver o desenvolvimento econômico hoje e econômico-social, a gente passa a entender que a questão ambiental, ela é só uma forma de fazer com que esse desenvolvimento se perdure. Basicamente,
basicamente é isso. Eu acho que a gente tem sim um bom caminho, uma boa tendência para que haja mudança. O que a gente precisa é impulsionar e acelerar essa mudança para que ela seja compatível com a velocidade em que acontecem as mudanças ambientais. Perfeito, Alice. Ótimas respostas, adorei. Você foi muito clara, gostei muito do que você trouxe e quero agradecer pelo seu tempo, né? Que eu sei que é um tempo curto, sua agenda. Então, muito obrigada mesmo pela sua presença e pelas suas respostas. Eu que agradeço, Natália, Daniel, a todo o CLP, todo mundo que está aí trabalhando para também trazer essa questão como uma questão realmente importante para a nossa sociedade e urgente para a nossa sociedade. Então, parabéns pelo trabalho, obrigadão por tudo, obrigado a todos os ouvintes e vamos trabalhar por um futuro melhor. Esse foi o Coisa Pública, o podcast do CLP que discute com profundidade os principais assuntos da política e da gestão pública. Este episódio pode ser encontrado no Spotify, Feed, Castbox, Google Podcasts, Apple Podcasts, Deezer e YouTube. Por meio das redes sociais do CLP, você fica sabendo de tudo que acontece na política brasileira. Acompanhe através do Instagram, Twitter e Facebook. E caso você queira fazer sugestões, contribuir para o debate ou só mandar um oi, pode falar conosco mandando um e-mail para contato@clp.org.br. E na nossa página de doação você pode apoiar o Coisa Pública com o valor de só um cafezinho por mês. É só acessar clp.org.br/doacão. O link está na descrição do episódio. Indique esse podcast para os seus amigos, divulgue nas redes sociais e leve essa discussão para mais longe. Um abraço e até o próximo episódio. Um abraço e até! Este podcast foi editado pela Maremoto.